Bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 19 de setembro de 2022, agora 8 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado, pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, YouTube e Facebook. Portanto, as nossas linhas de comunicação estão abertas entre nós e vocês. Mande de onde vocês estão falando, cidade, estado. Manda sobre suas dúvidas, sobre aquilo que você quer saber, sobre qual mercado te interessa mais, e a gente vai buscando te trazer todas essas informações por aqui, tá certo? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães está conosco pela redação do Notícias Agrícolas, nos dando todo o apoio, toda a ajuda ali para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, ok? Senhoras e senhores, primeiro recado de hoje: a Bolsa de Londres não funciona, portanto, para petróleo, para commodities energéticas e metálicas, café e açúcar, que são as nossas principais referências por aqui. Hoje, em função do funeral da Rainha Elizabeth II, que acontece neste momento, é feriado, portanto, lá no Reino Unido, e não funcionam, portanto, as bolsas de Londres nesta segunda-feira, 19 de setembro, ok? Este é o primeiro recado. Seguimos por aqui, fazendo a nossa rodada de preços, e a gente vai começar com a Bolsa de Chicago, onde a soja é a única commodity em alta. A soja sobe um pouquinho, 0,1%, para valer 14 dólares e 50 cents por bushel no contrato mais negociado, que é o novembro. Nós temos o milho caindo 0,5% para valer 6 dólares e 72 cents por bushel, o trigo 8 dólares e 39, com baixa de 2,3%, uma baixa um pouco mais agressiva para o trigo. Quando a gente olha para os derivados de soja, a gente também tem baixas, tá? Só a soja em grão que ainda está ali valente do lado positivo da tabela. O óleo perde 1,2% para ser cotado a 65 cents mais 17 por libra, e o farelo de soja tem não, tem alta também ao lado do grão, tem uma pequena alta. Achei que estava caindo, mas está subindo 0,5% para valer 423 dólares e 80 cents por tonelada curta, ok? Então temos essa movimentação para o mercado de derivados de soja. Na Bolsa de Nova York, que é o que a gente vai observar agora, as perdas são um pouquinho mais agressivas. A gente está falando do café caindo 1,2% para 2 dólares e 13 mais 88 por libra, o açúcar 2% de baixa para 17 cents mais 80 por libra peso, o algodão caindo 3% na manhã de hoje, com 96 cents mais 30 por libra peso, e o petróleo tem 2,6% de baixa para 82 dólares e 50 cents por bushel, tá? E aí é bastante preocupante essa queda do petróleo de mais de 2% na manhã dessa segunda-feira, nesse início de semana, puxando. Me parece que as demais commodities todas é uma semana um pouquinho mais de aversão ao risco ou de certa cautela no financeiro, já que naturalmente a gente tem o Federal Reserve na quarta-feira, salvo engano, mas sei que é essa semana, eu só não sei se é quarta aqui, não é quarta-feira, chegando com a sua nova taxa básica de juros lá para a economia norte-americana. Toda a questão envolvendo Taiwan, China, Estados Unidos também em foco, fora a continuidade da guerra da Ucrânia, né, Rússia e Ucrânia, e a gente tem todos esses movimentos alinhados para trazer o mercado um pouco mais para o lado mais defensivo, né, para essa condição de mais aversão ao risco mesmo, né, de ter um pouco mais de temor aí no mercado, para onde vai, qual a direção que os preços devem tomar. Enfim, a gente tem essa movimentação e a gente vai acompanhar tudo por aqui. Deixa eu abrir aqui o meu YouTube também, para a gente poder checar ali os nossos comentários, enfim, né, as participações de vocês por lá também. Enfim, então, atenção para essa semana, tá? Atenção para esse humor todo do mercado financeiro. Aliás, já vamos dar uma checadinha ali no... Bom dia, dona Sálua. Dona Sálua já está conosco também, lá de São Paulo. Vamos dar uma checadinha também, como eu disse, na Bolsa de Dalian e também naquele resumo do Eduardo Vanin, que ele faz todos os dias. Aliás, se você não segue ainda, né, não acompanha o blog da Agrinvest, inteligência.agrinvest.agr.br, e também pelo perfil @agrinvest aqui no Instagram.
Vale a pena, tá, pessoal? Tem muita informação de quem vive o mercado, insights rápidos do mercado, vale a pena você dar uma checadinha. E na Bolsa de Dália nós tivemos fechamento em alta para o farelo, em baixa para o óleo de soja e em alta para o milho, tá? Já já a gente vai comentar a Bolsa de Dália por Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, mas antes vamos dar uma checadinha aqui nessas informações do financeiro que ele resumiu para a gente, tá? Bolsas abrem a semana em queda, petróleo em baixa, abaixo dos 84 dólares por barril, recessão global mais palpável. Investidores argumentam que o risco de errar na dose de juros é muito alta, a sincronia de aperto monetário pelos principais bancos centrais é o foco. Nessa semana tem Federal Reserve, Banco Central da Inglaterra e Banco Central do Japão, todos eles devendo elevar as suas taxas de juros. O SP500 encerrou a semana passada com queda de 4,8%, maior queda semanal desde junho. Ray Dalio falou na quinta-feira passada mais de 20% de queda. A última semana, a semana passada, ela foi muito negativa para as bolsas. Nós tivemos um desempenho bem ruim, o dólar subiu bastante, teve uma disparada aí importante, né, uma puxada considerável. Então a gente tem que olhar para tudo isso também. Como é que vai ser o comportamento e o humor do mercado financeiro neste início de semana, né? Me parece que os mercados estão meio azedos, né? Os mercados estão meio mal-humorados, de poucos amigos. O dólar index está subindo 0,2%. É mais uma sinalização de que, de fato, a gente tem aí uma aversãozinha ao risco mais presente, né? Um sentimento do mercado de buscar ativos mais seguros, como é o caso do próprio dólar. Então, faz bastante sentido a gente ter todas essas commodities operando em campo negativo, operando no vermelho, com os investidores olhando para campos mais atrativos ou mais seguros nesse momento, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que ter essa atenção maior, tá bem? Ó, enquanto a gente está aqui conversando, fiquem à vontade para mandar os seus comentários, tá certo? Vão mandando essas informações. E olha aqui o comentário do Marcelo Henrique Ribeiro da Silva. Bom dia. O Bom Dia Agro deveria ser mais cedo. Esse horário para a gente não dá para acompanhar, ainda mais com uma safra por perto. Entrei para deixar essa sugestão. Abraço. Pode deixar, o Marcelo, vamos colocar isso aqui na conta, porque realmente, assim, a gente poderia entrar um pouquinho mais cedo, mas a apuração das informações, às vezes a gente não tem tudo aquilo que a gente precisa para entrar mais cedo, né? Mas vamos tentar, vamos fazer um teste, quem sabe a gente consegue trazer essas informações para vocês aqui um pouquinho mais cedo, mas, ó, claro que é melhor acompanhar ao vivo, mas se você precisar, você pode acompanhar na sequência, tá? Vai ficar disponível para vocês sempre no YouTube, na nossa playlist lá no canal do Notícias Agrícolas Oficial, pelo feed do Instagram e também pelo site, pelo próprio noticiasagricolas.com.br, ali na página de vídeos tem todas as edições do Bom Dia Agro, elas entram na sequência que termina, já entra para ficar disponível para vocês que não conseguiram acompanhar aqui. Mas a sugestão é muito pertinente, tá, Marcelo? Obrigada pela tua audiência e por querer assistir o Bom Dia Agro com a gente, né? Então, tão logo a gente consiga ter essa apuração mais cedo das informações, a gente muda o horário do Bom Dia Agro para um pouquinho mais cedo. Fechado? A Neide Rosa conosco também, de Palmital, São Paulo. O Dionísio Cupic. Bom dia, Salto do Lontra, Paraná. Bastante chuva desde 5 da manhã. Olha só, que bom. Paraná precisa receber chuvas agora para ter bons níveis de umidade no solo, para fazer um belo plantio para milho, verão e soja, né? Milho e verão está bem avançado já, mas a soja que está começando. Bruno Gabriel Dembogurski, é isso? Bom dia, Bruno Dembogurski de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Neste momento, chuva abençoada. Que bom, que bom. E o José Roberto Amaral Pinheiro, bom dia a todos de Andradina, São Paulo. Senhoras e senhores, mandem suas colocações também para o Instagram, tá? Para as nossas, nada. Só para o Instagram, tá excelente. Ou para o Instagram ou pelo Facebook. O Patrick Noetzold. Bom dia, gostaria de saber como é que está a necessidade de insumos. Está sendo suprida? Está sendo suprida, tá, Patrick? Estamos com bons estoques. Nós importamos volumes recordes, pelo menos até agosto ali, julho, agosto.
de fertilizantes, os defensivos também estamos bem abastecidos, estão sim altos os preços, mas nós estamos com a oferta garantida, a nossa safra vai bem, obrigada. Então, assim, tá tudo aí, precisa ter só planejamento, a gente sabe que tem produtor que ainda não fechou tudo que precisaria, mas, volto a dizer, a oferta está garantida. Fertilizantes, defensivos, insumos, tudo aquilo que vocês precisam para fazer a safra, né, tá disponível. Só é preciso ter planejamento e aquele produtor que ainda não fez suas compras pode pagar um pouquinho mais caro e pode pagar um pouquinho mais caro também para puxar esses insumos, né? O frete tá caro, a gente sabe que o frete está em patamares elevados e a gente tem toda essa movimentação. Então, atenção total, tá? Porque nós temos aí essa questão logística que pode pesar um pouquinho, mas sim, a necessidade está sendo suprida com certeza, tá? Então pode ficar tranquilo. Marcos Hoffman, 125. Marcos, de São José do Ouro, Rio Grande do Sul, batendo água por aqui também, que bom. Deixa chover, se chega em boa hora, deixa chover, né? Pessoal, volto a dizer, mandem por aqui os seus comentários, tá? O Marcelo Bissolo, chuva no Paraguai, pelo jeito é isso, né, Marcelo? Que bom, vocês já estão plantando por aí também, isso é bom, né? Deixa eu ver se tem mais gente conversando com a gente aqui para eu poder partir ali para os nossos mercados. Acho que não, né? Ó, enquanto eu vou falando, vocês podem ir falando junto comigo aqui, vão mandando as suas perguntas, os seus comentários, e a gente vai tentando atender a todas as demandas de informação aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Fechado? É isso. Bom, senhoras e senhores, vamos começar então com os grãos. Porque o que acontece, né? Para a soja, nesse momento, o mercado está bem tímido. A gente percebe que são pequenas altas de 0,25 a meio ponto. Mais cedo elas variavam de 2 a 5 pontos. Por que o mercado está um pouco mais tranquilão, um pouco mais tímido, né? Porque o mercado da soja, especificamente, ele já tem um entendimento dos fatores que o direcionarão nesse momento. Ele tem um entendimento. Então, a gente precisa olhar para a conclusão da safra dos Estados Unidos, para o início do plantio no Brasil e na América do Sul de uma forma geral, e as questões climáticas que vão envolver este plantio, o comportamento da demanda e essa influência da geopolítica do macro cenário do mercado financeiro. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado está diante de uma série de variáveis que podem vir a mudar ainda nessas próximas semanas, nesses próximos meses, e por isso fica um pouco mais cauteloso, um pouco mais na defensiva. É natural que tal coisa aconteça. A gente vê, inclusive na última sexta-feira, a manchete do Alexander Horta ao entrevistar o Enio Fernandes foi o seguinte: preços da soja tentam resistir apesar de fatores negativos do financeiro e das expectativas sobre a oferta. Colheita americana vai intensificar pressão. Carlinha, mas você não tem falado que vai ser uma safra menor nos Estados Unidos? E será, de acordo com as expectativas do USDA. Mas ainda assim, quando a oferta chega ao mercado, efetivamente, quando esta pressão, quando estes novos volumes vêm ao mercado, eles vão exercer alguma pressão sobre os preços. É inevitável, né? É normal que isso aconteça, tradicionalmente acontece, sazonalmente acontece, então há todo esse quadro e combinado, né? Plantio aqui na América do Sul, colheita nos Estados Unidos. A gente ainda vai receber algumas surpresas da colheita, provavelmente. Vamos ter surpresas aqui no nosso plantio, porque a gente sabe que a gente está caminhando para um terceiro ano de laninha e estamos caminhando para um terceiro ano de laninha com ofertas ajustadas de uma série de produtos. Soja, milho, trigo, cevada, arroz e tudo isso está na conta. E a gente já tem sentido adversidades climáticas em outros locais que tiveram suas safras duramente comprometidas. Que produtos são esses? Arroz, por exemplo. A gente está falando do Paquistão, inclusive na semana passada, na última sexta-feira, a gente fechou a semana com uma notícia bem completa sobre essa questão clima versus agricultura, né? Do que a gente está falando? Eu vou pedir para a Letícia colocar na tela para vocês, que tem umas imagens bem interessantes ali, e vou deixar o caminho para vocês também, tá? Vou pedir para a Letícia colocar na tela essa notícia. Pessoal, já a gente vai conversar com a Thaís,
que é uma das representantes do eBarn, que é aquele aplicativo que eu tenho falado para vocês aqui no Bom Dia Agro, sobre a comercialização digital de grãos, principalmente soja, milho, feijão e arroz. Então, toda segunda e sexta, aliás, eu vou pedir até aqui para o meu editor me dar uma mãozinha com o meu retorno, que acabou de cair, mas toda segunda e toda sexta a gente vai ter o Momento eBarn aqui no Notícias Agrícolas. O que é isso? A gente vai falar sobre justamente essa movimentação no mercado de grãos, algumas ofertas que aparecerem ali no aplicativo, porque é uma vitrine de negócios para compradores e vendedores, tá? Então você tem ali, se você é comprador, você tem uma série de alternativas ali de compradores, e se você é vendedor, você consegue colocar o seu produto numa vitrine muito maior, né? E claro que ali tem toda balizada, né, pela condição do time do eBarn ali, tem uma classificação desses grãos, tem uma ajuda na gestão da comercialização, enfim. Neste primeiro dia, a gente vai trazer a Thaís para explicar para vocês um pouquinho sobre o que é o eBarn, tá? Então, já ela vai estar conosco para trazer essas informações todas. Antes da gente falar sobre isso, eu queria só falar sobre essa notícia, vou pedir para a Letícia correr um pouquinho para baixo a notícia, para mostrar algumas imagens. Vocês vão ver que a primeira imagem é uma imagem mostrando a condição do Laninha, ou seja, o esfriamento das águas do Pacífico, né? Isso mostra ali o reloginho no azul, mostrando que a gente tem essa probabilidade forte do Laninha. Lê, pode rodar um pouquinho mais para baixo, por gentileza. E aí a gente vai começar a ver as imagens de algumas intempéries climáticas. Estão vendo isso daí? Isso é o Paquistão. 1/3 do território paquistanês está debaixo da água depois das últimas enchentes. Já mataram mais de 1.000 pessoas e já destruíram produções de arroz, de algodão. E a gente está falando de um importante player aí para alguns setores, tá? Eu estou puxando aqui, ó. O Paquistão é o 5º maior produtor, mas também o 5º maior importador de algodão. Por isso que nós, inclusive, sentimos uma puxada nos preços para cima na semana passada, pontualmente. Depois os preços voltaram a recuar. Por quê? Por conta da demanda. O Paquistão esteve muito presente nas vendas ou nas compras no mercado norte-americano, mas um pouco mais contida a China, que é o maior importador deste produto. Então, a gente sabe que o Paquistão vai sofrer com isso. Descendo um pouquinho mais, vocês vão ver um milho alagado. Lê, pode descer um pouquinho mais, por gentileza. É um milho alagado também lá no Paquistão, tá? Fora todo o milho que já se perdeu na China e também na União Europeia. A gente vai falar sobre isso. E, ó, o que diz o vice-presidente do Fórum de Negócios do Paquistão? O setor agrícola está num turbilhão. As safras de algodão e vegetais foram completamente exterminadas em muitas áreas importantes. O clima severo simplesmente não nos deu uma trégua. Primeiro a onda de calor, agora as inundações. Somente entre perdas com a produção agrícola entre suas principais culturas, as perdas no Paquistão foram estimadas em mais de 2 bilhões de dólares, tá? Quando a gente pensa no arroz, vou pedir para a Letícia descer um pouquinho mais. A gente vai ver o milho sofrendo com a seca na Argentina. Então, sobram chuvas em alguns locais, faltam chuvas em outros. É bem desafiador ser agricultor hoje em dia, né? Em um 3º ano de laninha. Então, é realmente muito sério. E quando a gente pensa no arroz, a gente está falando de problemas não só no Paquistão, mas problemas na Índia também, né? E veja só o que diz Marcos Araújo. A Índia, que é o 2º maior produtor mundial e maior exportador mundial de arroz, com 37% das exportações globais, cerca de 20 milhões de toneladas por ano, viu o governo, para controlar a alta de preços, tarifar as exportações do grão em 20%. Assim, se houver uma redução de cerca de 5 milhões de toneladas no programa de exportação indiano, isso causa uma grande ruptura no supply chain, porque vários outros países exportadores não têm esse excedente para atender estas exportações. Por que você está falando de Paquistão, de Índia, de arroz e dessas coisas mais, Carlinha, nessa segunda-feira? Por quê, senhoras e senhores? Porque os mercados eles são substitutos e correlacionados. Isso é inevitável. Quando você tem menos arroz, você vai buscar mais milho no mercado para atender uma demanda principalmente da alimentação animal. Ao buscar milho, ou inclusive para alimentação humana também, tá? Ou a gente está falando de Índia, a gente está falando da busca ali pelo cuscuz, por exemplo, né? Que é vindo do milho.
Então, o Marcos explica muito bem essa relação toda na última entrevista que ele deu ao Notícias Agrícolas, são esses mercados substitutos. Quando você tem menos milho, você tem menos arroz, você vai buscar mais milho. Você vai puxar a demanda por milho, você vai intensificar lá na cabeça do produtor do hemisfério norte que está planejando a sua próxima safra, principalmente nos Estados Unidos, embora ainda esteja começando a colher a safra atual. O que ele vai fazer para a safra que vem? Vai plantar milho. O milho já dá um retorno financeiro melhor do que a soja para o ano que vem. É por isso que a gente já tem essas baixas um pouco mais agressivas no milho. Então, entenda que todos os mercados estão sim relacionados e precisam ser acompanhados conjuntamente. Por isso que a gente tem uma baixa mais intensa no trigo também. A gente tem, claro, alguns volumes saindo ali do corredor de exportação, Rússia e Ucrânia. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem muito esse mercado correlacionado, tá? Então, hoje a gente tem a soja olhando para tudo isso e tentando ali, né, compreender qual será o seu papel nisso tudo, mas de olho na conclusão da safra americana, início da safra sul-americana e ao comportamento da demanda, bem como ao financeiro. E a gente vê nesse momento, vamos dar uma checadinha aqui nos preços, vamos dar uma observada aqui em como é que estão as cotações. Passaram para o vermelho, mas ainda assim próximos da estabilidade, tá? Novembro, 14 dólares e 48, perde meio ponto. Janeiro, 14 dólares e 54, perde um ponto mais 25. Março, 14,54 também, caindo um ponto mais 75. Maio, 14 dólares e 58, a alta é de um ponto mais 75. Então, mercado bem sem direcionamento ainda, bem lateralizado no caso da soja. Se a gente vira a nossa chavinha para o milho, dezembro, 6 dólares e 72 centes por bushel, 4 pontos mais 75 de queda. O março, 6,78, perde 4 pontos e meio. O maio, 6,78 também, para cair 4 pontos mais 75. E o julho, 6 dólares e 73, caindo 4 pontos mais 25 na manhã desta segunda-feira, Bolsa de Chicago. Já a gente vai olhar o milho na B3. Antes disso, eu quis trazer para vocês aqui o comentário do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, que diz o seguinte: commodities agrícolas mistas nesta manhã, com o mercado buscando encontrar uma direção em meio a um financeiro bastante abalado. O Banco Central americano se reunirá a partir de amanhã para decidir sobre novos aumentos das taxas de juros, que devem ser de 0,75% a 1%. Então, as expectativas estão trabalhando numa banda bem larga, né? E isso também deixa o mercado ali mais atento. Segue no radar dos players o clima, que neste final de semana foi seco em grande parte do Corn Belt, o que acelera a maturidade e a colheita que já está começando. Então, hoje você vai estar atento também à divulgação dos dados do Crop Progress, ou do relatório semanal de acompanhamento de safras pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que sairá às 17 horas, horário de Brasília, tá? Com andamento, se já começou da colheita, vamos checar, e as condições das lavouras, saber se elas ainda estão perdendo qualidade ou já se estabilizaram. Vamos acompanhar hoje às 17 horas, horário de Brasília, lembrando que isso já acontece, portanto, depois do fechamento do mercado, ok? O mercado vai fechar ali 13h30, né? E a gente vai ter essa situação. Então, comentário do seu Ginaldo, muito alinhado a tudo isso que eu trouxe aqui nesse início de semana, né? O mapa GFS gerado nesta manhã, de segunda-feira, 19 de setembro, continua prevendo clima seco para os próximos 10 dias para toda a região sul-americana, com chuvas leves de até 30 milímetros indicadas para o sul de Indiana e Ohio. Lembrando que essas condições favorecem o andamento da colheita lá nos Estados Unidos. Senhoras e senhores, vamos fazer o seguinte, já que a gente está falando do mercado de grãos, vou colocar aqui meu retorno, para a gente conversar com a Thaís, né? Para a gente entender um pouquinho sobre o EBARN, do que se trata, principalmente para entender que é mais uma ferramenta de auxílio para o produtor na hora de comercializar os seus grãos neste momento de intensa volatilidade. Não é isso, Thaís? Opa! Errei aqui o meu botão. Pronto. Thaís, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. E você, Carlinha? Também estou te ouvindo super bem. Obrigada, viu, Thaís, por estar conosco nessa manhã de segunda-feira para a gente começar aqui os nossos momentos EBARN no Bom Dia Agro e trazer para a nossa audiência, né, um pouquinho mais do que se trata, para ele entender que essa é mais uma ferramenta para ajudar ele nesses momentos de tomada de decisão, né, Thaís?
Exato, obrigada a vocês, primeiramente, né, pelo espaço. E é isso mesmo, Carla. A nossa intenção é justamente ser uma ferramenta a mais. A gente sabe que hoje, principalmente com as altas, tanto de insumos quanto dos próprios preços das commodities, o produtor ele tem se profissionalizado cada vez mais para conseguir vender da melhor maneira possível. E então a nossa tecnologia ela vem como mais um recurso para agregar nesse momento para ele. Então a gente sabe que ele vai utilizar de várias maneiras para gerenciamento de risco, e uma delas pode ser, né? E a gente tem o objetivo de estar presente na vida tanto do produtor quanto do comprador de grãos, que é ele poder utilizar o nosso aplicativo de forma completamente segura para mandar as suas ofertas de venda de grãos e receber aí as propostas de diversos outros compradores, às vezes compradores que ele nem tinha acesso antes. Então, além da gente ser mais um meio, a gente ainda proporciona essa expansão de atuação que as partes podem ter entre elas, né? E vem num momento bem a calhar, justamente porque a gente já está iniciando uma safra e a gente trabalha, né, com soja e com outras culturas também. Então, a gente quer ser um super app, né? O que a gente fala, bem completo aí para atender o produtor nas diversas áreas que ele precisar. Thaís, quando eu trato do eBarn aqui no Bom Dia Agro, eu costumo falar muito sobre isso, né? Que quando um comprador ele vai buscar ofertas no eBarn, ou quando um vendedor vai colocar a sua oferta no eBarn, ele coloca, os negócios acabam acontecendo numa vitrine muito mais ampla, né? E eu acho que é mais ou menos esse o objetivo, né? Trazer justamente essa palavra que você utilizou, eu acho bem pertinente, que é a expansão, né? Mais opções de negócios é o que o eBarn está buscando oferecer aos compradores e vendedores, né? Exatamente, dar visibilidade, dar mais possibilidade, né? E aqui dentro ele pode utilizar, inclusive, como um parâmetro, porque ele vai ver as ofertas dele sendo publicadas, ele vai ver as ofertas das outras pessoas na mesma região, se ele for um usuário do nosso aplicativo. É super fácil, né? Já entro nesse mérito que é super fácil dele conseguir baixar e começar a utilizar. Mas, obviamente, que a gente está falando de commodities, e a gente está falando de um alto montante agregado a toda uma comercialização. Então, a gente tem etapas de segurança que verificam o usuário. Você comentou antes de eu entrar aqui, a gente faz um acompanhamento, sim, a gente tem pessoas que são relacionadas à área, justamente para auxiliar em todo esse processo de comercialização, para que a gente possa garantir que o nosso ambiente é um ambiente seguro para que essas comercializações, que essas negociações, que toda essa interação possa acontecer. Porque a gente sabe que, eventualmente, um produtor pode acabar negociando com alguém que ele não conhecia. E hoje a gente sabe que isso é uma objeção, porque como o valor é muito alto, existe uma preocupação, né? Então, a gente entra com contratos jurídicos, com validade jurídica, né? Contratos digitais, toda a comercialização sendo pautada digitalmente com todas as fases que ela precisa, que como se fosse uma comercialização normal, feita de maneira física, tradicional, só que trazida para o meio digital, com etapas de segurança, de verificação por trás. Então, a gente tem toda essa preocupação com o nosso usuário, porque a gente sabe que ele precisa disso para realmente ter uma negociação bem feita e receber pelo produto que ele entregou, e assim como o comprador quer receber a qualidade daquilo que ele está vendo que está sendo anunciado ali no nosso aplicativo, né? Thaís, enquanto a gente continua a nossa conversa, eu vou pedir para a Letícia colocar no ar a página do eBarn, que ali tem algumas explicações que eu acho que são bem importantes, é um caminho mais tranquilo ali para o nosso internauta que quiser baixar o eBarn, já tem ali, né? Tanto para baixar via App Store ou pelo Google Play. Aí enquanto a gente vai conversando, eu vou pedir para a Letícia colocar, olha lá, estamos nós duas e o eBarn na tela, para justamente o pessoal entender que o aplicativo já está disponível nas duas lojas de aplicativos, então tanto para iOS quanto para Android já estão disponíveis, e então logo nós conhecemos esse aplicativo, uma das coisas que a Thaís mais frisou, pessoal, foi isso, que o eBarn é um aplicativo muito completo, e em relação aos seus concorrentes, ele tem justamente essa vantagem de estar ali amarrando todas as pontas. Quando a gente fala amarrando todas as pontas, o que quer dizer, né, Thaís? A gente está falando que é justamente a segurança desse ambiente para você fazer os seus negócios. Ali você vai ter auxílio na sua classificação
né, na classificação do seu produto, o que é completamente importante. A Thaís citou soja, mas há negócios também para milho, arroz e feijão, não é isso, Thaís? Exato, isso mesmo. Então, a gente vai ter ali um time de profissionais por trás do aplicativo fazendo todas essas pontes, com os corretores, com esses classificadores. É tudo muito amarradinho para que o ambiente seja seguro, para que te ajude, inclusive nessa gestão da comercialização, que ainda é um ponto, ainda é uma dor do produtor rural, né, Thaís? Exatamente. A gente enxerga que precisa ter relação de confiança, inclusive da forma tradicional como é feita hoje, né? Então, você comentou algumas coisas que a gente já trouxe para dentro do aplicativo. Com relação a essa questão da classificação, a gente, inclusive, além de fazer todo o suporte, auxílio, né, que é necessário, tem toda uma instrução dentro da própria plataforma, que é de forma bem dinâmica e didática, para que o usuário ele possa fazer tudo isso de maneira fácil e de maneira correta. E a gente também tem uma funcionalidade onde a pessoa ela pode solicitar, inclusive, um agente de embarque, que vai até o local, né? A nossa intenção, inclusive, é ter várias dessas pessoas espalhadas aí pelas nossas regiões de atuação, para que essa pessoa possa ir até o local e averiguar as condições que estão sendo feitas aquele carregamento, aquela entrega, para a gente garantir realmente que toda a etapa vai ser feita da melhor forma possível. Então, a gente tem toda essa preocupação. Não é simplesmente uma plataforma onde as pessoas vão colocar os seus preços, e a outra parte vai utilizar como ferramenta de cotação. Não é essa a nossa intenção. Nossa intenção também não é simplesmente conectar as partes, a gente realmente quer estar junto com as partes do início ao fim. É por isso que a gente fala que a gente quer ser um aplicativo completo, e é justamente nisso que a gente enxerga que a gente se diferencia hoje dentro desse mercado, que é um mercado que está crescendo bastante, né? Sim, pode continuar, por favor. Não, é um mercado que está crescendo bastante, principalmente com tudo que a gente sabe que aconteceu com a pandemia, essa necessidade da digitalização. E você, né, melhor do que eu, Carlinhos, você entende dessa evolução com relação à necessidade do produtor estar atentado a detalhe, a fazer realmente sair até daquele arroz e feijão, entrar em toda essa parte de precificação para vender bem a produção, se preocupar com margem, porque hoje a gente está falando de preços assim que, né, eu sou engenheira agrônoma, que eu nem imaginava, na época que eu trabalhava com comercialização também, nem imaginava. Então, a gente precisa realmente estar antenado e estar aberto. E a gente quer justamente levar esse novo, porque apesar de a gente estar vendo várias empresas surgindo com ferramentas de tecnologia para o produtor, para o campo e tudo mais, a gente entende que é muita coisa e que a gente precisa levar um melhor ambiente seguro para o produtor, mas de maneira fácil. Então, essa é a nossa missão aqui, e o Bom Dia Agro, essa participação com vocês, vai ser imprescindível para a gente conseguir levar essa comunicação, né? Exatamente. Nesse primeiro dia era isso que eu queria, né, Thaís? Que as pessoas entendessem, se familiarizassem com o eBarn, com você, né, que é uma das representantes, é a engenheira agrônoma, então conhece as dores do produtor, conhece os problemas que ele enfrenta no campo e a necessidade que hoje ele tem de fazer e de garantir essas margens diante de custos de produção tão elevados. A gente está começando a safra mais cara da história, né, Thaís? Então, assim, tudo aquilo que o auxiliar nessa tomada de decisão, que tem que ser mais rápida e mais frequente, diga-se de passagem, e para o comprador também, porque ele vai ver esse sobe e desce dos preços, que tem sido também mais frequente e mais agressivo, é importante que haja, portanto, esse entendimento de que existe esse aplicativo para ajudá-lo. Isso é um ponto. E lembrar, né, Thaís, que agora, nessas próximas semanas, você vai estar conosco sempre às segundas e sextas-feiras. Então, a gente pode fazer o seguinte, colocar esse desafio aí para nossa audiência de baixar o eBarn, baixar o aplicativo e já começar a listar ali as suas dúvidas, que na sexta-feira você volta para a gente ter um entendimento. Então, a gente pode falar um pouquinho mais de como funciona na prática, colocar o aplicativo na tela e a gente trabalhando junto com a nossa audiência, mas deixar, né, Thaís, a nossa audiência baixar o aplicativo, entender como é que ele funciona, ter as suas dúvidas, e aí na sexta-feira estamos juntas de novo para a gente começar a ir trabalhar na prática o eBarn junto com a audiência do Bom Dia Agronegócio, né? Perfeito, Carla, é isso. A proposta é essa, então eu fico completamente à disposição.
Meu nome, Thaís Albuquerque, então vocês me encontram também nas redes sociais e podem vir tirar dúvida comigo, quem tiver já, né, nesse decorrer do tempo. Nosso aplicativo não é apenas um aplicativo de comercialização, então dentro dele a gente tem a parte de cotações, temos todas as notícias do Notícias Agrícolas, estão lá dentro do nosso aplicativo e podem ser visualizadas por vocês de maneira setorizada, inclusive, por exemplo, se a pessoa quiser ver sobre milho, ela consegue ver, porque a gente tem o canal do milho, o canal da soja, o canal do feijão, enfim. E a nossa ideia é justamente fornecer a informação e o meio para que o produtor e o comprador, né, quem estiver interagindo no nosso aplicativo, possa realmente tomar a melhor decisão e fechar o melhor negócio possível. É isso, Carminha. Obrigada, viu? Obrigada a você, Thaís. Um prazer ter você aqui conosco no Bom Dia Agronegócio. Sexta-feira a gente está junto de novo para a gente tratar agora da prática, né? Vamos começar a trabalhar com esse Ebarne efetivamente, fazer mais e melhores negócios, não é isso? É isso, combinado então. A gente se vê. A gente se vê. Boa semana para ti, minha amiga. Até lá. Obrigada para você também. Um bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Senhoras e senhores, Thaís Albuquerque conosco, representante do aplicativo Ebarne, que é mais uma solução para te ajudar na tua comercialização de grãos. Pelo amor de Deus, vai ficar aí não na forma ruim, né, mas no arroz e feijão da comercialização? Não, você pode fazer mais e melhor. Então, primeira coisa, primeira lição do dia, primeira dica de Carla Mendes, né? Selo Carla Mendes, @ebarne.agro. Vai seguir o Ebarne nas redes sociais, vai ser ótimo. O Rodrigo está pedindo o link. Pessoal, aqui no Instagram a gente não consegue mandar o link, mas a gente consegue te mandar, Rodrigo, lá para o @ebarne.agro, tá? Vou colocar aqui o seu arroba. E lá no ebarne.agro tem o link, tá? Lá no perfil deles, que lá eles conseguem compartilhar. Ou se você quiser dar uma checadinha no Bom Dia Agro lá no YouTube, lá tem o link também para baixar. Ou por todas as lojas de aplicativo, você consegue colocar o nome do aplicativo, né? Ebarne, e vai baixar, vai ser sucesso. E aí vocês vão conseguir dar uma checadinha por lá, tá? É muito importante que vocês abram a cabeça para essas novas formas de comercialização. Ah, Carlinha, mas como é que eu vou vender meus grãos virtualmente? Vou repetir, tem um time todo por trás do aplicativo, de profissionais, né, da área, para validar tudo isso, para validar esses negócios, para validar e assegurar estes contratos, tá bem? Então pode confiar, pode buscar, e na sexta-feira a Thaís vai estar conosco de volta. Se você quiser baixar o aplicativo e na sexta-feira nos acompanhar aqui no Bom Dia Agro de novo, só vem que a gente vai fazer aqui os negócios em tempo real. Os negócios não, né? As operações ali em tempo real para você entender como é que funciona na prática, fechado? Hoje foi mais para te apresentar o aplicativo e você saber que você tem esta opção também. Ok? Seguimos por aqui, 9h35 pelo horário oficial de Brasília. Falamos um pouquinho sobre a soja, falamos um pouquinho sobre o milho na Bolsa de Chicago e na B3, o dia de alta hoje para o milho. O novembro tem R$ 90,15 por saca, uma alta de 0,2%, e o janeiro, R$ 93,60, uma alta de 0,1% na manhã desta segunda-feira. O mercado, tanto para soja quanto para milho, não se esqueçam, tem a movimentação toda que envolve o dólar, a questão cambial, né? Então, hoje, R$ 5,29, uma alta de 0,7% na manhã de hoje. E vamos ver se conseguimos ali o levantamento de Vlamir Brandalize, nosso mestre e mentor, para saber como serão os negócios com esta para essa semana que está começando, né? Que, como o Vlamir, eu sempre trago aqui às segundas-feiras, né? A semana que entra, pelo Vlamir Brandalize, tanto para soja quanto para milho, só para sabermos o que nos espera aí de negócios, né? Para o mercado nacional, tá? Para a formação dos teus preços, dos teus negócios. Vamos buscar aqui o informe diário do Vlamir. Ó, semana que entra para soja, tá? Os produtores já estão plantando a safra a todo vapor e com isso a semana deve andar com novos negócios, muitos devendo vir para vender e fazer caixa, tá? Típico da época, porque deixaram parte da soja para ser negociada no momento do plantio e do começo de desenvolvimento das lavouras. E também para pagar dívidas que foram feitas em cima de insumos, a maior parte ainda atrelada à exportação, já que as indústrias estão bem cobertas,
e seguem trabalhando com o que tem em casa, atendendo o mercado de farelo e óleo externos e mantendo a demanda interna calma de ambos os subprodutos. Desta forma, apelo em fechamentos, esperando que o dólar possa dar algum fôlego positivo às cotações da soja e assim novos negócios podem fluir. Então devemos ter uma semana de bons negócios na análise de Wlamir Brandalize, justamente porque temos aí o plantio em andamento e principalmente para atender a exportação, já que aqui internamente as nossas indústrias estão bem abastecidas, tá bem? Para o milho, senhoras e senhores, para a semana que entra, negócios devem seguir atrelados às exportações e da mão para a boca no mercado interno. O milho deve voltar aos negócios nessa semana e produtores buscando caixa, porque muitos deixaram parte da safra para negociar agora no plantio da safra de verão, assim fazendo caixa para ir tocando o plantio, para comprar insumos de última hora ou para pagar algumas contas, além de fazer uma parte maior atrelada às exportações e que devem seguir formando as cotações, tá? Então, o que acontece na exportação deve ser balizador importante para a formação dos preços no nosso mercado interno, que ainda, segundo o Wlamir Brandalize, deve ter negócios isolados, pontuais, sem grandes movimentações, tá? Das mãos para a boca, por pequenos consumidores, porque os grandes do setor de ração receberam grandes volumes a fixar e de contratos, assim, não mostrando a intenção de voltar a comprar lotes livres e sim fixando o que já receberam. Então, essa é a perspectiva para o mercado nacional de milho na análise de Wlamir Brandalize, ok? Senhoras e senhores, é mais ou menos por aí, portanto, que seguimos esta semana. Claro que tem informação do Wlamir Brandalize todos os dias no programa Tempo e Dinheiro do João Batista Olive, que entra no ar 12h30, horário de Brasília, para você aqui pelo Notícias Agrícolas também, ok? Ótimo. Falamos então sobre os grãos, arredondamos o mercado de grãos, já falamos hoje sobre o mercado financeiro, né? E olha só, Fed se prepara para atualizar cenários com inflação ditando as regras, é uma manchete do Notícias Agrícolas hoje, tá? Então, temos aí essas informações que chegam para você. Bom, vamos começar agora a tratar das nossas soft commodities. Vamos olhar lá para a Bolsa de Nova York. A gente vai começar com o café, que abre a semana estendendo as suas baixas na Bolsa de Nova York. Tem baixas consideráveis, vou abrir aqui a tela para a gente comentar. São baixas que variam de 0,2% a 0,3 pontos, 3%, já perdeu um pouco mais. O dezembro, 2 dólares e 14 cents mais 70 por libra peso. O março, 2 dólares e 9 mais 35. O maio, 2 dólares e 5 mais 95 por libra. O julho, 2 dólares e 3 mais 20. Então, percebam que o mercado está mais perto dos 2 do que dos 2,20, como testou ainda no começo da semana passada. Foi perdendo força, perdeu os 2,20. E o dezembro agora com 2 dólares e 14. O março, maio e o julho, todos eles abaixo dos 2 dólares e 10, tá? E, inclusive o julho abaixo dos 2 dólares e 5 por libra peso. O mercado está muito atento às questões todas da chegada da safra brasileira, das chuvas que chegam também em regiões importantes do Brasil e desse entendimento do tamanho da oferta. É menor, mas começa a chegar ao mercado, vai pressionar as cotações, é inevitável, tá? Isso vai acontecer. A gente falou sobre isso para a soja, falou sobre para o milho e para o café não é diferente. Abre aspas, para a Green Coffee Association, que divulgou uma alta de 3,6% nos estoques de café verde nos Estados Unidos, o que vai ajudar também a pressionar as cotações. No café, especuladores e fundos com interesses de curto prazo acompanharam esses movimentos globais de queda nos ativos de risco e pressionaram as cotações, segundo a análise do escritório Carvalhais, tá? Além disso, a Green Coffee Association divulgou essa alta, então, de 3,6% nos estoques, e, como eu falei, isso também ajuda a pressionar as cotações. Complemento da informação da Virgínia. Por aqui, analistas continuam afirmando que o cenário ainda é de muita cautela e com o produtor ainda participando pouco do mercado. Eu venho falando isso já há meses aqui no Notícias Agrícolas. O cafeicultor tem tido alguma dificuldade para, de fato, avançar com os seus negócios com o mercado, tá? Ou no mercado, né? A tendência é de que os negócios sejam retomados com mais frequência se o retorno das chuvas se confirmar nas próximas semanas. Então, a gente também tem isso. Caso os negócios, caso as chuvas cheguem e forem dando algum alívio para a safra que vem,
os negócios podem ir acontecendo com um pouco mais de tranquilidade, porque já se sabe que essa oferta vai chegar. Enquanto isso não acontece, a gente vai continuar sentindo esse peso, sentindo esta pressão, tá? Um outro assunto aqui sobre o café, quero destacar também a coluna deste domingo, ontem, né, da Virgínia Alves, o Entre Linhas do Cafezal, que são histórias que a Virgínia coleta ali das pessoas que vivem efetivamente do café. E nessa semana, a Virgínia destacou a vida de mulheres em situação de vulnerabilidade que tem mudado bastante pelo café, né? Então, é o café, a cafeicultura de impacto positivo, como a Virgínia chamou aqui no seu artigo deste domingo. Então, tem ali fotos, tem ali exemplos, tem ali histórias. Vale a pena você procurar essas informações, então, e acessar este conteúdo da Virgínia Alves, tá bem? É o Entre Linhas do Cafezal deste domingo. A vida de mulheres em vulnerabilidade social tendo sido transformada pelo café, ok? Vai dar uma checadinha nessa coluna. Sai a cada 15 dias, tá? O Rodrigo tá aqui me perguntando informações do café. É isso mesmo, acabei de te responder, eu acho, né, Rodrigo? Com essas informações de mercado que trouxemos por aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se tem... Acho que tinha mais gente aqui me perguntando de café, mas acho que não, né? Não, foi açúcar. Eu já passei essa informação aqui para o nosso especialista, né, sobre açúcar, e já o Jonathan Simeão nos traz mais informações sobre isso, tá bem? Bom, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha no mercado de açúcar, né? E começar pela Bolsa de Nova York, aí a gente vai passando para o nosso mercado interno, mas hoje os preços recuam na Bolsa de Nova York, acompanhando naturalmente essa baixa de mais de 2% nos preços do petróleo. Então, as baixas são agressivas no petróleo, o mercado do açúcar vai sentir também, e também acompanha o avanço da safra aqui no Brasil, tá? Na última semana, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, trouxe uma produção de açúcar mais forte do que esperado no centro-sul do Brasil no final do mês de agosto, o que também exerce pressão sobre as cotações. Já a Índia está pronta para permitir a exportação de 5 milhões de toneladas, tenho falado bastante sobre isso também, na primeira tranche para o novo ano de comercialização a partir de outubro. O mercado também sente o efeito psicológico dessa informação e vai sentir essa pressão, inclusive trabalhando abaixo dos 18 centes de dólar por libra-peso, tá? E volto a dizer, Londres não funciona nesta segunda, para Conilon, Café Conilon e Mercado do Açúcar, porque funeral da rainha em andamento, inclusive neste momento, uma cerimônia lindíssima, né? Reunindo ali diversos, né? Centenas de chefes de Estado. Agora, o corpo da Rainha Elizabeth segue em carro fúnebre para o Castelo de Windsor, onde uma nova cerimônia vai ser feita lá na Capela de St. George, para então ela ser sepultada, não será enterrada, né, a Rainha Elizabeth II, ela vai para uma cripta, uma coisa, enfim, muito, né, toda a formalidade, não é, toda a formalidade que compõe a monarquia britânica e, naturalmente, todo esse momento, depois de 70 anos de reinado, nada mais justo do que ter toda esta pompa e circunstância para o último adeus à rainha Elizabeth II. Então, a Bolsa é feriado, né, hoje no Reino Unido, em função deste acontecimento. Bom, falamos então sobre as nossas principais commodities, agora eu quero voltar um pouquinho lá para a Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, porque a gente tem acompanhado bem de pertinho o que está acontecendo por lá, e o Eduardo Vanin, como sempre, né, analista da Agriinvest, traz essa sua perspectiva, que é sempre muito interessante. E olha só, Dalian começa a semana em queda para óleo, milho e também para o suíno. O farelo em alta está em linha com as vendas internas mais fortes e a queda nos estoques pela 8ª semana seguida de queda para as reservas, então, chinesas do farelo de soja. Os óleos em baixa e a carne suína em queda estão em linha com a economia mais fraca. Os dados de construção na China continuam estáveis na baixa. O número de construções iniciadas tem queda acumulada de 30% em 12 meses. Na comparação mensal, também não mostra mudanças. As ações da Sunny Heavy, fabricante de máquinas pesadas, encerraram com queda de mais de 4% nessa segunda-feira e queda acumulada de mais de 35% no ano.
Percebam a importância desses dados para a gente entender a economia chinesa, que está em desaceleração, que está sofrendo ainda com os impactos do tolerância zero ao Covid-19, aos picos da pandemia que já registrou neste ano de 2022, é mais ou menos por aí, tá? Apesar dos esforços do governo, a construção civil não está andando. E quando a gente pensa na construção civil para a economia chinesa, a gente está falando, se eu não me engano, é 30% do PIB, tá? É gigante o que impacta a construção chinesa, a construção civil para a economia chinesa, tá? A confiança dos chineses continua muito baixa. Mais chineses estão boicotando o pagamento de parcela de imóveis atrasados. Os dados mostram 342 empreendimentos, ok? Então a gente tem essa condição aí da China sendo monitorada bem de pertinho. É importante que você acompanhe, porque isso impacta diretamente na sua demanda por alimentos. Por enquanto, o que a gente tem percebido é justamente essa condição, né? Essa condição de uma manutenção na demanda por alimentos e numa demanda um pouco mais contida por outros itens. Será que isso vai chegar aos alimentos ou não? Por um papel político e social da comida, vão garantir o comportamento da demanda para alimentos? A gente sabe que a China ainda precisa vir a mercado para fazer algumas compras, não só soja, mas milho também. A gente deve começar a embarcar milho para a China nos próximos meses. A China precisa do milho brasileiro nesse momento, teve uma baixa forte ali na produção da União Europeia, a oferta norte-americana vai ser menor, e a Ucrânia está fora do jogo, efetivamente, por enquanto, então a China vai olhar sim para o milho brasileiro, já pediu para acelerar o processo, então tudo isso está na conta. Falando ainda das compras da China, né? Na semana passada, a China comprou pelo menos 24 barcos de soja, sendo 20 na Argentina. Não se esqueçam que até 30 de setembro tem o dólar soja, garantindo um estímulo interessante para os produtores argentinos na venda deste produto, ok? E a competitividade, como é que vai ficar? China, Brasil, Estados Unidos e Argentina, né? A gente vai te trazer essa comparação aí nos próximos dias, ok? 9 horas e 49 minutos pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores. Vamos trazer aqui o fechamento do mercado de boi gordo na última semana e os indicativos para começarmos esta nova semana. Aplicativo AgroBrasil, o AgroBrasil App vai te trazer essas informações todas. Eu vou deixar aqui o arroba deles, tá? Para você seguir. E é com Z mesmo, tá? AgroBrasil com Z. Z de Zebu, tá? E aí, por ali, você vai ter todo esse entendimento também de como funciona esse aplicativo, que assim como o eBarn para os grãos, o AgroBrasil vai te ajudar a negociar ali no mercado pecuário, tá? E nas informações do Daniel Lopes, que é um dos colaboradores do aplicativo AgroBrasil, nós tivemos algumas médias de preços da arroba em 5 estados, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo. Essas médias são para pagamento à vista, livre de impostos, livre do fundo rural, ok? Então, essas são médias que foram registradas na última semana e que vão balizar o início dos negócios desta nova semana que se inicia em 19 de setembro. São Paulo, R$ 290,47 por arroba. Mato Grosso do Sul, R$ 272,60. Mato Grosso, R$ 265,70. Goiás, R$ 261,24 por arroba. Minas, R$ 281,60. Lembrando que, volto a dizer, médias para pagamento à vista livre de impostos. Pessoal, as escalas seguem alongadas nesses 5 estados. São Paulo, 11 dias. Mato Grosso do Sul, 8 dias e meio. Mato Grosso, 8,4 dias. Minas, 11 dias, 11,3 dias. E Goiás, 7,8. E hoje, às 11h30, horário de Brasília, e durante toda essa semana, como tradicionalmente acontece, Alexander Horta assume a bancada para te trazer informações fresquinhas sobre o mercado do boi gordo, como é que estão os negócios, as escalas e tudo mais. O mercado de carne, por quê? O mercado de carne, tendo menor demanda interna, né, carne bovina, vai ajudando a manter essa pressão sobre as cotações da arroba do boi gordo. Mas Carlinhos, as nossas exportações estão recorde e tudo mais. É verdade, estão recordes, são importantes, mas, senhoras e senhores, o desempenho ruim da nossa demanda interna mantém pressão sobre as nossas cotações aqui no Brasil, tá bem? Então, atenção a isto também.
Vamos dar uma olhadinha no que já é notícia na manhã desta segunda-feira, senhoras e senhores? Vamos lá. Ovos pelo CPEA. Agora eu vou trazer ovos, milho e soja, tá? Ovos. Poder de compra do avicultor recua nesta parcial de setembro. Milho, com menor produção mundial, preços se sustentam, tá? Atenção. Soja, menor demanda reduz preços do óleo de soja. Feijão, pelo IBRAF, economia com bons sinais, contagia a todos. Então, momento de preços interessantes aí no mercado de feijões. Você que está nesse mercado, atenção, tá? Olha só, Grupo Boa Safra anuncia aquisição e entrada no mercado de sementes de milho. Dólar avançante real com cautela antes das decisões de política monetária. Puxada pelo Paraná, plantio de soja já chega a 0,1% da área no Brasil, segundo a AG Rural. Então já temos o primeiro dado do plantio nacional de soja, 0,1% da nossa área, 0,1% da nossa área já foi semeado. Governo da Ucrânia mantém estimativa da safra de grãos em 22 entre 50 e 52 milhões de toneladas. Minério de ferro cai em sessão volátil por preocupações de demanda na China. Acabei de falar sobre isso. Petróleo cai mais de 2%. Wilson Ferreira Júnior assume a presidência da Eletrobras. Mudamos então a presidência por lá. França lidera a queda nas ações europeias no início da super semana para bancos centrais. Banco Central norte-americano, Banco Central da Inglaterra, Banco Central do Japão, todos eles vão trazer as novas taxas de juros e devem mexer com elas todas para cima, tá? Atenção. E essas são as informações. Bolsas da China e de Hong Kong tem nova queda antes da reunião do Federal Reserve, tá? Então, todas as atenções voltadas para a reunião do Fed com a mudança nas taxas de juros, além do Banco Central britânico e do Banco Central japonês, que também devem trazer taxas mais elevadas, ok? 9h54 pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores, a nossa programação continua acontecendo por aqui. Na sexta-feira tem mais Momento EBAR, fechado. Então, baixa já esse aplicativo para estar conosco nessa conversa na sexta-feira e juntos nós vamos aqui monitorando tudo para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. A nossa programação vai continuar aqui no nosso ao vivo, tá certo? A vocês todos que nos mandaram comentários para nós, né? Por favor, obrigada, eu agradeço. Aquilo que eu não consegui responder hoje, vou respondendo na sequência para vocês, tá bem? Pessoal do YouTube, ali eu tenho com a gente... Não, o pessoal do YouTube responde todo mundo, né? Só o Zeidevandro, Riso de Clevelândia, no Paraná, que não falei com ele, mas bom dia, Reis Evandro, e bom dia também para o meu amigo Renato Lourenção, nos relatando ali 15 graus de céu aberto lá em Bauru, né? Aqui em Valinhos, 20 graus nesse momento, o dia também está bem ensolarado. O Paulo Augusto Machado de Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, e o pessoal que está conosco no Instagram, né? Pessoal da Agropecuária Prado. Bom dia, Carla. Fertilizantes têm alguma previsão de baixa? Fósforo e potássio estavam caindo. Nitrogenados para cima por conta do gás natural, tá, pessoal? É a mesma máxima da semana passada. Pessoal da Savana Agropecuária pedindo o mercado de reposição, vou pedir, tá? E aí a gente vai trazer mais informações sobre isso também. O pessoal da Savana Agropecuária estava na correria na luta do fortalecimento do agro baiano. Estou retornando nos acompanhamentos com esse importante informativo ao agronegócio brasileiro. Poxa, que privilégio. Obrigada, time da Savana Agropecuária. Muito bom saber que somos referências para vocês. A Fabiola nos mandando bom dia. A dona Eliana, o meu amigo Diogo Oliveira, lá de Poços de Caldas, né, Minas Gerais. Aliás, eu vou terminar com a mensagem dele. Ele disse o seguinte, ó, que estejamos 100% presentes naquilo que é nosso propósito de vida. É isso. Meu desejo para você nessa semana é isso, que você esteja 100% presente naquilo que é propósito para sua vida. Fechado? A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, boa semana.